A paz do Senhor, amados, com muita alegria novamente é que eu estou nesta noite, nesta quarta-feira, nesse culto da família, junto com vocês da Jerusalém e junto com todos que porventura estiverem nos vendo, nos assistindo, né, neste dia, nesse culto ao nosso Deus, culto ao único que é digno de receber nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, tudo, porque afinal de contas tudo vem dele, então tudo é para ele. É com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma pequena porção da palavra do Senhor, mas assim, este o último mês, né, do ano de 2024, um dos últimos cultos, né, deste mês, e eu tenho no meu coração uma palavra a respeito de ação de graças, uma questão de atitude. Fiz algumas anotações a respeito, né, desse tema, ações de graças ao Senhor. E essa motivação do nosso culto nesta noite, essa motivação do nosso coração, render graças ao nosso Deus, né? E render graças ao Senhor ou este culto, para além de render graças, né, de agradecer ao Senhor, o que nós devemos fazer todos os dias de nossas vidas, todos os dias devemos render graças ao Senhor, né, pelo que Ele já fez por nós, né, entregando o seu Filho unigênito para morrer por nós lá na cruz do Calvário. A pastora Lourdes pregou no domingo a respeito do nascimento de Jesus, que nós celebramos neste mês, né? O nascimento de Jesus. Não sabemos o dia que ele nasceu, mas ele nasceu um dia e com um propósito muito específico, de nos dar a salvação, de se sacrificar em nosso lugar, de morrer em nosso lugar, para abrir o caminho de volta ao Pai, para que tivéssemos acesso novamente ao Pai. Então, precisamos render graças ao Senhor todos os dias de nossas vidas pelo que Ele já fez, né? E de uma forma muito especial, render ações de graças em família, família da fé que nós somos, né? Pelas infinitas bênçãos recebidas no decorrer de todo esse ano, é o desejo do meu coração. E ainda, amados, que nós tenhamos sofrido com perdas, com lutas, né, com frustrações, com separações, com circunstâncias que nos entristeceram, né, durante esse ano. Ainda assim, devemos render graças ao nosso Deus, porque nós temos na palavra do Senhor instruções expressas a respeito disso. Na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 e 18, diz assim: alegrem-se, o apóstolo Paulo, né, nos instruindo, dizendo: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, não importam as circunstâncias, devemos nos espelhar em Jó. Olha, tão conhecida a história de Jó, né? Um homem íntegro e temente a Deus, diz a palavra, que suportou quase que todo tipo de perda que se pode imaginar. Perdeu dinheiro, perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde, mas ele não perdeu a sua esperança e confiança em Deus. E é desta forma que nós devemos também viver.
Mesmo quando as coisas ficaram muito, muito ruins para Jó, né, que a mulher dele chegou para ele e disse: amaldiçoe a Deus e morra. Jó, de acordo com a palavra, chamou a mulher dele de insensata e respondeu para ela assim: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Os nossos sofrimentos, amados, nesta terra são momentâneos, vão passar. Todos eles vão passar. Mas as bênçãos do Senhor para as nossas vidas são eternas. A salvação é eterna. A salvação que recebemos em Cristo Jesus nos dá vida e vida em abundância. Não é vida com recursos, né, financeiros, né? Não é desta forma a abundância. É vida, vida verdadeira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quem crer nele tem vida e vida abundante, vida eterna. Né? Eu creio que ao rendermos graças ao Senhor nesta noite, neste culto, o Senhor fará maravilhas. Ele pode fazer maravilhas em nosso meio, para todos nós, né? Milagres, o que nós estamos precisando? Curas, livramentos, restauração. Porque o maior milagre de todos, Ele já fez por nós. É a salvação, né? A salvação que temos nele, em Jesus. E isso é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Então, amados, que tenhamos atitude de gratidão. Atitude de gratidão é diferente de sermos gratos. Atitude de gratidão é demonstrar ao Senhor, com as nossas ações, a nossa gratidão pelo que Ele já fez por nós. Se nós formos no Novo Testamento, os irmãos vão se lembrar, porque é muito conhecida aquela passagem dos 10 leprosos, quando Jesus curou os 10 leprosos que clamaram por Ele. Nesta passagem, nós vemos que o Senhor disse para eles, o Senhor não tocou neles, não fez um milagre de outras formas que Ele já havia feito. Ele simplesmente disse para esses leprosos: vão e se apresentem aos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram as autoridades que declaravam alguém leproso e também declarava quando eles eram curados: vocês estão curados. Então Jesus disse somente isso para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. E a palavra diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Eles obedeceram o que Jesus falou e foram. E enquanto eles iam, eles foram curados. Mas diz a palavra também que somente um desses 10 leprosos voltou e se prostrou diante do Senhor, reconhecendo, né, o milagre grandioso que o Senhor tinha feito por ele. E aí Jesus pergunta para ele: somente você voltou? E este era um samaritano, diz a palavra. Não era nem do povo de Deus. Somente você voltou? Onde estão os outros 9? E o que Jesus nos mostra com isso? Todos foram gratos. Todos foram gratos. Com certeza absoluta. Não foi só um que foi grato. Os 10 foram gratos ao Senhor. Mas eles se viram curados e foram e devem ter ido procurar famílias, né? Porque eles viviam isolados. E amigos, e se abraçar, porque aí eles podiam ter novamente contato com as pessoas. E se esqueceram até, né, de Jesus, daquele que havia feito o milagre. Foram viver a vida deles. Mas esse que voltou, Jesus disse para ele: a tua fé
te salvou. Então, este que teve atitude de gratidão, atitude de voltar e agradecer ao Senhor, esse teve não somente a cura física, né, daquela lepra, daquele mal incurável, mas ele teve também a bênção da salvação, da vida eterna. Então, além da cura física, ele teve a cura emocional, a cura espiritual e para sempre. Porque muitas vezes as pessoas são curadas, elas vêm à igreja, os pastores podem impor as mãos, né, outros irmãos, e orar pelas pessoas e elas são curadas. Mas mais para frente elas podem ter outras enfermidades e não serem curadas. Então, aqui uma cura física ou outras coisas são passageiras. O que nós precisamos é da salvação que Jesus comprou na cruz do Calvário para nós. Esta é eterna, não vai passar, é para sempre. Então, por essa salvação, por essa vida eterna, todos os dias devemos render graças e ter atitude de gratidão, né? Atitude de gratidão para com o Senhor pelo que Ele fez. Atitude de gratidão nós devemos ter em relação aos nossos irmãos. Quantos dos nossos irmãos nos ajudam, né, em tantas coisas. Devemos ter, não somente ser gratos, né? Obrigada, né? Obrigada por isso, obrigada por aquilo, mas ter atitude de adoração, reconhecer o bem que recebemos e com relação a Jesus, obedecê-lo, cumprir o propósito dele, né? E viver de acordo com a vontade dele. Atitudes de gratidão, eu escrevi algumas coisas sobre isso, não vou me estender muito, amados, mas assim, será que nós nos enquadramos, né, nessa atitude de gratidão? Será que temos sido gratos ao Senhor por quem Ele é, por tudo que Ele fez por nós? Será que temos tido atitudes de gratidão? Muitas pessoas recebem milagres, né? Recebem curas num culto e depois não retornam mais à igreja. Deixa para lá a igreja e vai viver a sua vida como esses 9 leprosos fizeram, né? Nesse texto, ou nessa passagem, né, que nós falamos sobre os leprosos, né? Nós vemos muito clara essa atitude de gratidão em relação àquele que voltou e falou com o Senhor sobre, né, a gratidão mesmo do coração dele pelo que Jesus havia feito, né? E isso é assim uma atitude que nós devemos ter todos os dias de nossas vidas, né? Ter atitudes de ações de graças, né? E ter atitude de ação de graça, amados, é entrar na presença do Senhor para adorá-lo por quem Ele é, reconhecendo quem Ele é e o que Ele já fez por nós, né? O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gratidão precisa ser estabelecida em nosso coração, em nossa vida. Será que nós entendemos como um milagre natural a salvação que nós recebemos por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz por nós? Será que é natural alguém entregar a sua vida por outro? Será que é natural? Não, não é, né? Então, todos os dias nós devemos ter atitudes de gratidão para com o nosso Senhor. Aliás, Ele é
o nosso Senhor e o nosso dono, porque fomos comprados por um alto preço, né? E essa atitude nossa de gratidão ao Senhor, amados, ela deve ser retratada pela nossa obediência a Ele. Obediência à sua palavra, obediência às instruções que estão contidas na palavra dele para as nossas vidas. Essa é uma atitude de gratidão, de reconhecimento de quem ele é. Jesus nos deu uma ordem antes de subir aos céus. Ele disse: vão ao mundo inteiro, né? E preguem o evangelho a toda criatura, deem essa boa notícia, né, da salvação a todos, Será que nós temos obedecido a essa ordem, a essa orientação do nosso dono, do nosso Senhor, né? Os leprosos que nós falamos nessa história da palavra, falamos porque não lemos essa passagem. Esses leprosos obedeceram, os 10 obedeceram ao Senhor quando ele disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. E diz a palavra que enquanto eles estavam indo, foram curados. Será que nós não estamos recebendo cura, restauração, transformação, porque não estamos obedecendo ao Senhor? Será? Pode ser. Fica aqui a dica, né? Obediência é a linguagem do amor de Deus para nós. Ou será que nós estamos sendo como aqueles 9 que não voltaram à presença do Senhor? Quem recebe, amados, não pode esquecer o que recebeu. Nós recebemos uma bênção grandiosa demais, não podemos nos esquecer dela. Tem gente que pede carro, pede emprego, pede coisas, né? E quando recebe, passam a idolatrar as coisas que receberam e não quem deu. Tudo que temos vem daquele que é todo poderoso e que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, nosso Salvador, para morrer em nosso lugar como sacrifício único e suficiente para que tenhamos vida e vida em abundância. Que com essa palavra, amados, todos nós tenhamos compreendido um pouquinho a diferença em agradecer e em ter atitude de gratidão. A atitude de gratidão é obedecer ao Senhor, é viver de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Eu quero, antes de concluir, ler um trecho, porque não lemos ainda a palavra do Senhor. Ler um trecho que um homem, que diz a palavra, foi chamado segundo o coração de Deus. Um trecho onde Davi fez uma oração de gratidão, ou fez um salmo de gratidão. É assim que está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 16, a partir do verso 7 até o 34. Nós vamos ler rapidinho. Diz que é um salmo de Davi, um salmo de gratidão. Eu quero ler nesta noite, eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse salmo, né, que Davi fez para o Senhor, mas transmitiu a todos nós. Está registrada nesse testamento, como diz a minha irmã Lourdes, né? No Velho Testamento está registrada essa gratidão de Davi, e eu quero ler nesse instante. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 8, 1 Crônicas 16, 8. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Olha,
a nossa responsabilidade. Cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses, de letra minúscula, das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém, amados? Então que nós possamos render graças a esse Deus grandioso todos os dias, porque Ele deu Jesus, a quem comemoramos o nascimento neste ano. Nasceu com um propósito muito específico, de morrer em nosso lugar, para nos dar salvação, perdão dos nossos pecados e vida eterna. E tudo que temos ou somos vem dele. Então temos que render graças, louvar, adorá-lo. E como diz aqui no finalzinho, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. O nosso Senhor está voltando, ele voltará para julgar a terra. Que nós estejamos com o nosso coração cheio de graça, né? de gratidão
de atitude de gratidão. O último versículo que lemos diz: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. O nosso Deus é bom. O desejo do meu coração é que você tenha, junto com a sua família, um Natal cheio, pleno da presença do Senhor. A troca de presentes não tem importância, né? Podemos trocar presentes como a mensagem que a pastora Lourdes nos trouxe, né? Que os magos foram procurar o bebê que havia nascido, né? Para entregar presentes a ele. Nós podemos também trocar os presentes, estar em comunhão com a nossa família, com os nossos queridos, com a família da fé, mas que o nosso coração possa estar pleno de gratidão pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor já fez por todos nós. Um Natal abençoado para toda a família Jerusalém, para toda a igreja do Senhor, para todos nós e nossas famílias. Que o Senhor te abençoe. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a consolação, a presença, né, o conforto do Espírito Santo que está conosco, esteja conosco neste Natal e em todos os dias de nossas vidas até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus. Deus os abençoe. Eu desejo do meu coração um Feliz Natal para todos.